Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse evento Mulheres Visíveis, com tantas mulheres incríveis do nosso Rio Grande do Sul. Eu queria dar uma boa tarde ao Dr. Esdras Dantas, nosso presidente nacional da ABA, sempre muito querido, muito simpático, né, e sempre aberto a atender a todos os advogados da associação. Queria também dar uma boa tarde ao Dr. Tiago Kidrick, nosso diretor da ABA Sul. Gostaria também de cumprimentar a doutora Carla Shostak e a doutora Juliana Noronha, que são as coordenadoras deste evento, e em nome delas, então, eu cumprimento a todas. Então, eu gostaria de conversar com vocês que estão vendo agora a minha palestra. A gente vai conversar. Quantas pessoas aqui hoje já passaram por um problema de saúde ou já tiveram alguém da família com problema de saúde que precisaram de uma medicação de alto custo? Bom, meu nome é Janaína Policarpo, como a doutora Cecília já falou. Eu sou advogada previdenciarista, especialista em direito público, e hoje eu vou conduzir vocês nessa jornada. Se vocês hoje acessarem as redes sociais, nós vamos nos deparar com inúmeras campanhas de arrecadação de recursos financeiros para as crianças que têm AME, atrofia muscular espinhal, certo? Bom, essas campanhas são justamente para quê? Para nós arrecadarmos valores, as famílias arrecadar valores, para que elas consigam pagar um tratamento de saúde, um medicamento, o Zolgensma, que é um medicamento caríssimo, custa hoje 12 milhões de reais. E as famílias, por vezes, são incapacitadas financeiramente, né? Então, quantas Lívias, quantos João Manuels a gente ainda vai ter? Então, para que sirva de reflexão, né? E vocês também, advogados que estão aqui me ouvindo, quantas vezes já não se depararam com clientes que batem a porta de vocês, que precisam de um tratamento de saúde, de uma cirurgia, de uma internação e que não conseguem? Então, o que fazer? O que fazer? Essa é a pergunta. Nós não podemos deixar de citar que essa falta de medicamentos nas farmácias dos estados e dos municípios, elas sempre existiram. Isso não é novidade nenhuma, né? Mas por que hoje a gente consegue verificar tanto isso nas redes sociais? Né? Por que está sendo tão informado, tão divulgado? A gente está tendo cada vez mais conhecimento de pessoas, de crianças que estão passando por um problema grave de saúde, né? Porque a mídia hoje traz essa informação. E, junto com isso, a gente agrega a questão de um ano pandêmico. Desde o ano passado, nós estamos vivendo um problema muito grave em relação à questão da pandemia. Aquelas pessoas que já faziam tratamento de saúde, elas estão desabastecidas dos seus medicamentos, que elas precisam ter um controle mensal, justamente porque, com a questão da pandemia, existe uma escassez e uma má distribuição desses medicamentos nas farmácias públicas dos estados, dos municípios e tudo mais. Então, a crise gerada pela pandemia é um dos fatores de indisponibilidade do fornecimento de medicamento. Mas acredito que uma das maiores afrontas que nós passamos é em relação à questão das políticas públicas e sociais que são aplicadas, principalmente as afrontas que nós temos aos princípios constitucionais, princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio do direito à vida, que é um direito fundamental. E tudo isso, né, nos leva a crer que nós poderíamos ter entendimentos jurisprudenciais que pudessem assessorar esse cidadão que está passando por esse problema grave de saúde, mas nem sempre a jurisprudência é favorável. Nós tivemos casos, inclusive agora, de crianças que passaram por um pedido requerendo o Zolgensma, que é esse medicamento para atrofia muscular espinhal, e tiveram a negativa do juiz de primeiro grau. E por que será, então, que acontece isso? Por que então, a jurisprudência, o juiz de primeiro grau, nega
o medicamento para essa criança que está com risco de vida. Um outro problema que a gente também enfrenta é em relação à questão do que é caro, o que é alto custo, o que pode ser considerado alto custo. Tudo aquilo que for impossibilitado da subsistência da vida da pessoa, impossibilitar ela de ter a sua vida, saúde, alimentação, vestuário e tudo mais, que impede, isso daí, a medicação, se ultrapassar esse valor, ela vai ser uma medicação de alto custo. Então, a gente não está tratando só de medicamentos de 10, 1, 2, 3, 12 milhões. Nós podemos tratar aqui de uma pessoa que ela tem um problema, que ela precisa de 10 medicações que ultrapassam um salário mínimo. E a renda dela é de um salário mínimo. E isso impossibilita ela de ter aquele medicamento. Então, todos esses princípios fundamentais, eles vêm também junto com o artigo 6º da Constituição Federal, que mostra que é o principal, que é o direito à saúde. Nós todos temos direito à saúde. E o dever do Estado é implantar políticas sociais para cuidar da nossa saúde como cidadão e reduzir o risco dessas doenças. Mas então vocês devem estar se perguntando, se tem o dever do Estado em fornecer essas medicações, então por que tem tantas demandas que não são atendidas? Nós vamos falar sobre isso. E vocês também vão refletir sobre essas situações. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Porque cada um de vocês que está aqui hoje, com certeza já passou por isso. Já tiveram um familiar, um amigo, um conhecido, um colega de trabalho que passou por um problema grave de saúde. Com câncer, com HIV, com tuberculose, com doenças estranhas, doenças que não estão no nosso vocabulário comum. Ou até mesmo doenças que estão, sim, no nosso dia a dia, né? Problemas cardíacos, hepatites e tudo mais. Então, todo mundo já teve isso. Inclusive, ao longo do tempo, eu como profissional, como advogada, que é atuante no direito público, já tratei muito de cliente que chegou, um paciente que estava com um problema grave de saúde, que ia fazer um tratamento experimental de quimioterapia, que ia fazer um tratamento experimental para tentar buscar a cura. Atualmente estou com um caso no escritório de uma moça com 26 anos com síndrome de Crohn, que é uma síndrome que afeta o intestino. Ela teve que fazer cirurgia. O medicamento que ela usa custa R$9.000. Quem é hoje em dia que consegue manter um medicamento de R$9.000? É impossível. Não tem como. E outra coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração, o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, ele foi criado para atender a todos, certo? Só que o SUS, ele é custeado, né, por quem? Por nós cidadãos, pelo INSS, pela arrecadação que é feita pelos municípios, pelos estados, e eles têm que atender a toda a população. O SUS, ele identifica que o princípio fundamental do direito à saúde e o dever do Estado, ele tem que ser ratificado como um direito fundamental, como um direito à dignidade da pessoa humana. E eu não sei se vocês sabem, numa pesquisa recente, o SUS, que é custeado por nós, cidadãos brasileiros, ele custa R$2.200 por pessoa. Não é barato. É como se nós estivéssemos pagando um plano de saúde, só que diluído, porque nós estamos pagando tributação e essa tributação vai para esse Sistema Único de Saúde. Uma coisa também que eu quero trazer aqui como relevante é que todos os entes públicos, União, Estado, municípios, eles são responsáveis solidariamente por essa prestação de saúde para as pessoas. Vocês podem requerer para qualquer um deles, todos são responsáveis. Então, diante de todas essas reflexões, a gente fica ainda pensando, por que então o judiciário ainda nega? Né? Nós estamos diante de uma incapacidade de administração de recursos públicos, de políticas sociais, que não são distribuídos de igual forma. Porque uns têm tanto e outros têm tão pouco. Pessoas, cidadãos que são mais vulneráveis.
que não conseguem ter direito à saúde, não conseguem ter acesso à saúde, mas a saúde é um bem fundamental. E nós não podemos fazer com que essa ineficácia do Estado cause essa inacessibilidade do cidadão em buscar esses medicamentos. Esses medicamentos, eles precisam estar rolados na Anvisa. Não sei se você sabe. Então, é uma exigência para que o cidadão consiga buscar. E isso o SUS também exige. Então, quando vocês estiverem fazendo a orientação de um cliente de vocês, ou até mesmo de algum colega, amigo que esteja passando, procurem no site da Anvisa se esse medicamento ele tem o certificado da Anvisa para ele poder ser pleiteado. Em março do ano passado, o nosso STF ele decidiu que o Estado não é obrigado a fornecer medicação de alto custo. Mas, pasmem, olha essa situação. Nós temos o direito garantido, o direito fundamental à vida. E, ao mesmo tempo, nós temos um tribunal superior à Corte Suprema dizendo que o Estado não é responsável. Ele só passa a ser responsável quando existe uma situação grave e que aquele cidadão não consiga ter acesso ao medicamento. Então, qual é a solução? O que a gente vai fazer? O que nós, advogados, vamos fazer, nós, operadores do direito? Nós temos que exigir os cumprimentos dos princípios constitucionais, do direito à vida, do direito à saúde. Nós temos que implementar políticas sociais, buscar isso junto ao legislativo e também fazer com que nós, operadores do direito, lutemos até as últimas instâncias para que os nossos clientes, para que o cidadão consiga ter acesso à saúde, porque os entes são solidariamente responsáveis. Então, eu quero que vocês anotem aí, vocês prestem atenção. Eu vou passar para vocês todos os requisitos para vocês conseguirem a medicação. Vocês precisam comprovar um laudo médico, vocês precisam ter a comprovação da negativa administrativa, vocês precisam ter o certificado da Anvisa, precisam comprovar a inexistência do tratamento pelo SUS, desse tratamento que está sendo postulado, e é necessário que a comprovação do paciente não tenha condições financeiras de arcar com isso, e precisa ter a comprovação da eficácia terapêutica. Isso tudo tem que ter requisito. Se não tiver esses 6 requisitos que eu passei para vocês, vocês não vão conseguir essa medicação. Vai ser bem complicado de vocês conseguirem. E esses exemplos que eu trago para vocês, que eu trouxe aqui, que hoje nós passamos por essa questão dessas crianças que estão passando por tratamento de saúde do Zolgensma para a questão da atrofia muscular espinhal, elas precisam usar essa medicação antes dos 24 meses. Se elas não fizerem isso, elas correm risco de ir a óbito e não terem eficácia. Então, esses pais que hoje estão me ouvindo, essas famílias que estão passando por essa situação, estão angustiadas pela questão do tempo. Então, a gente não pode colocar a questão do interesse financeiro, o padrão econômico do Estado, acima da vida. A gente não pode inverter valores. A vida sempre tem que estar em primeiro lugar, certo? Nesses casos, o que tem acontecido é o Estado ou a União ter complementado o valor arrecadado dessas campanhas. Mas, geralmente, quando as pessoas ingressam diretamente judicialmente e não conseguem, porque estão pedindo a totalidade do medicamento, eles estão tendo a negativa do judiciário. Então, tem que tomar cuidado com isso daí. Eu passei por vários casos, enquanto profissional, enquanto pessoa, de pessoas que não conseguiram medicação, não conseguiram leito hospitalar, não conseguiram internação, não tiveram custeio pelo Estado e tiveram incapacidade de conseguir ter acesso à saúde. E cabe a nós, operadores do direito, lutarmos pelo direito à vida, pelo direito à saúde, amparar todos aqueles que precisam da tutela do Estado, seja para qualquer tipo de trato que for, para medicação, para qualquer outra coisa que precise, cirurgia, enfim, internações, cabe a nós buscarmos isso.
A vida é o nosso bem mais precioso. A ciência deve guiar o planejamento de políticas sociais através do SUS como uma ferramenta indispensável para preservar as nossas vidas. Mas somente nós teremos a efetividade no fornecimento dessas medicações para aqueles que necessitam, quando nós exigirmos o cumprimento dos direitos fundamentais, dos princípios constitucionais, e buscarmos isso, seja de forma administrativa ou seja de forma judicial. Então, hoje aqui, eu deixo uma reflexão importante. Nós estamos no ano de pandemia, um ano muito difícil, segundo ano de pandemia, e que a saúde está sempre em voga. Então, eu quero que vocês reflitam. Nós não somos apenas um número. Nós não somos apenas um CPF. Nós somos pessoas, nós temos famílias, nós temos amigos, nós temos trabalho, e todas as vidas importam. Não importa se você é hipossuficiente, não importa se você é rico, não importa se você, da onde você veio e para onde você vai. Todas as vidas importam. Saúde sempre em primeiro lugar. E com isso, então, eu encerro e agradeço a paciência de vocês por terem me ouvido, agradeço às organizadoras do evento e convido vocês a assistirem o próximo painel. Nós teremos mais 2 painéis essa noite e amanhã teremos vários painéis durante o dia com temáticas importantíssimas. E com isso, então, agradeço. Muito obrigada. Obrigada, Cecília. Obrigada, doutor Tiago. Obrigada a todos.